Chega o dia do aporte, a pessoa abre o aplicativo da corretora, já sabe em qual empresa quer investir, mas aí, Trava. sempre acontece. A mesma empresa com códigos que terminam em números diferentes. 3, 4, às vezes 11. Qual escolher? E parece um detalhe bobo, né? Mas não é. Exato. Essa decisão pode afetar dividendos, poder de decisão e até o imposto de renda. Nosso objetivo hoje é decifrar esse código de uma vez por todas. Exatamente. E, assim, não se trata só de escolher um número. É sobre entender os direitos, sabe? E as proteções que vêm em cada pacote. Certo. Aliás, tem um detalhe tributário nisso tudo que a maioria das pessoas ignora e que pode mudar completamente a estratégia de quem investe. A gente vai chegar nesse ponto. Opa, já gostei. Então vamos lá, vamos desvendar isso. Começando pelo começo. O final 3. O que são essas ações? Essas são as chamadas ações ordinárias. A característica principal delas é dar direito a voto nas assembleias da empresa. Direito a voto. Isso. Ou seja, quem tem uma ação ordinária pode, em tese, dar um pitaco nas decisões da companhia. Certo, mas vamos ser práticos. Para quem tem poucas ações, como a maioria de nós, esse direito a voto faz alguma diferença real no dia a dia da empresa? Ou é mais simbólico? Na prática, sendo bem sincera, o impacto do voto de um pequeno investidor é quase nulo. O peso é proporcional ao número de ações. Imaginei. Mas, atrelado a esse direito político, vem algo que é talvez o ponto mais importante para o minoritário: o mecanismo de proteção chamado tag-along. Tag-along. Já ouvi muito esse termo. O que ele significa na prática? Vamos imaginar um cenário. Pensa que o dono, o acionista controlador da empresa, decide vender a parte dele para um novo grupo. Ok. Ele recebe uma oferta bilionária e resolve sair do negócio. E aí o pequeno investidor fica numa situação complicada, porque a gestão em que ele confiava foi embora e agora tem um novo comando que ele não conhece, que pode não aprovar. Exatamente. É para isso que serve o tag-along. Ele garante que a pessoa não fique presa nessa situação. E como funciona? Por lei, toda ação ordinária tem que oferecer um tag-along de, no mínimo, 80%. 80%. Isso. Significa que, se o controlador vender a ação dele por, digamos, R$10, Certo. você tem o direito de vender as suas por, no mínimo, R$8 para o novo comprador. Ah, então é uma cláusula de saída, uma porta de emergência. Se o tag-along for de 100%, eu saio com exatamente o mesmo preço do grandão. É uma proteção para não ser deixado para trás. É um alinhamento de interesses. Se o controle mudar, os minoritários podem sair do barco nas mesmas condições ou em condições muito parecidas, né? Entendido. As ordinárias com final 3 significam voto e principalmente proteção na troca de controle. Agora, e as de final 4? As preferenciais? A preferência aqui é em que exatamente? A preferência se manifesta em duas frentes. A mais famosa é a preferência no recebimento de dividendos. Ah, essa eu conheço. Pois é. Quando a empresa vai distribuir os lucros, quem tem ação preferencial entra primeiro na fila para receber. E a segunda frente? Imagino que seja mais importante. Muito mais. A segunda preferência acontece no pior cenário possível, a liquidação da empresa, uma falência. Nossa. Quando uma companhia quebra, cria-se o que a gente chama de massa falida para pagar as dívidas. E existe uma ordem de prioridade. Imagino que os acionistas sejam os últimos. Os últimos dos últimos. Primeiro pagam-se as dívidas trabalhistas, depois impostos, credores. E só no final, se sobrar alguma coisa, é que o dinheiro chega nos acionistas. E dentro dos acionistas, quem tem a preferencial recebe primeiro. Exato. Os detentores de ações preferenciais recebem antes dos detentores das ordinárias. Ah, então é a clássica relação de risco e retorno. Quem tem a chance de ganhar mais, se tudo der certo, o acionista da ordinária, que tem mais poder, é também quem perde tudo primeiro se a empresa quebrar. É a lógica perfeita do mercado. A preferencial fica ali num meio termo de risco. É o conceito de colocar a própria pele em jogo, sabe? De assumir o risco na prática. Por isso, os sócios ficam por último. Faz sentido. E tem um detalhe importante. Como contrapartida por essa preferência financeira, as ações preferenciais geralmente não dão direito a voto. Geralmente.
Sim, a exceção é se a empresa ficar uns 3 anos sem pagar dividendos. Aí, como uma espécie de punição, elas ganham o direito de votar até os pagamentos serem normalizados. Espera aí um pouco. Você mencionou que o tag-along de 80% é lei para as ordinárias. Sim, Mas para as preferenciais, a empresa pode ou não oferecer. Isso me faz pensar, a decisão de uma empresa de, por vontade própria, dar mais proteção para os acionistas de preferenciais deve significar alguma coisa, certo? com certeza. Existe algum tipo de selo de qualidade, uma classificação de boa governança na bolsa que se conecta com isso? Essa é a conexão fundamental. Sim, as empresas na bolsa são listadas em segmentos com diferentes níveis de exigência de governança. O nível mais alto, o padrão ouro do mercado, é chamado de novo mercado. Novo mercado. E o que ele exige? A regra principal é simples e poderosa. Empresas listadas no novo mercado só podem emitir ações ordinárias. Só ordinárias. Só ordinárias. Não existem ações preferenciais no novo mercado. Uau. E a consequência disso é que... A consequência é que 100% das ações de todas as empresas desse segmento oferecem por obrigação um tag-along de 100%. Caramba. E fora do novo mercado, em outros segmentos, tipo o nível 1, aí a coisa fica mais complexa. Nesses segmentos, as empresas podem ter tanto ações ordinárias quanto preferenciais. Um exemplo perfeito é o Itaú. Certo. Ele está listado no nível 1. Então, pela regra, não precisaria oferecer tag-along para suas ações preferenciais. Mas eles oferecem. Oferecem. Por decisão própria, como uma prática de boa governança, o Itaú estendeu um tag-along de 80% para todas as suas ações, inclusive as preferenciais. Ah, que interessante. Isso mostra que não dá para generalizar. O investidor precisa verificar o estatuto de cada empresa para saber quais proteções estão sendo oferecidas. Certo. Já cobrimos o final 3, que é voto e proteção, e o 4, que é preferência nos dividendos. Agora, o final 11, as units. Pelo nome parece um pacote, uma unidade de várias coisas. É exatamente isso. Tecnicamente, a Receita Federal nem classifica a unit como uma ação. Não? Não, e sim como um certificado. E é um certificado porque representa um pacote com diferentes tipos de ações dentro. A composição desse pacote varia de empresa para empresa. Pode dar um exemplo? Claro, a Klabin é um ótimo exemplo. Cada unit da Klabin é um combo que contém uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Ok. Então, ao comprar uma unit da Klabin, a pessoa leva um pouco de direito a voto e bastante preferência em dividendos. Exato. Na minha cabeça, isso soa como a melhor opção, sabe? Um pacote perfeito. Mas assim, o mercado raramente cria algo só para beneficiar o pequeno investidor. Qual é a pegadinha aqui? Para quem essa estrutura foi realmente desenhada? Sua intuição está corretíssima. A Unity não foi criada pensando no minoritário. Sabia. Ela foi desenhada, na sua origem, para resolver um problema do acionista controlador. Evitar a perda de poder. Como assim? Vamos usar os números da Klabin. O grupo controlador detém cerca de 51,7% das ações ordinárias, que são as que votam. Ok, e o controle? Agora, imagine que a Klabin precise de dinheiro e decida emitir mais ações no mercado. Se ela tivesse no novo mercado, só poderia emitir ações ordinárias. A quantidade total de ações com direito a voto aumentaria muito. E se o controlador não comprasse mais ações na mesma proporção, a participação dele cairia, seria diluída, ele poderia perder os 51%. Perfeitamente. E com isso, o controle da empresa. Exato. A participação dele poderia cair para, digamos, 49,7%. Agora veja a mágica da Unit. Vamos ver. Ao emitir novas units, para cada uma ação com voto, que a Klabin emite, ela emite outras 4 sem voto. Ah! Grande maioria das novas ações não afeta o controle. Nesse mesmo cenário, a participação do controlador cairia muito menos, para algo como 50,6%. Ele capta o dinheiro que precisa e continua no comando. Entendi. É uma ferramenta de captação de recursos que protege o poder de voto do controlador. Se a estrutura foi pensada para ele, por que em tantas empresas a unit é a mais negociada, a
a mais popular entre os pequenos investidores? A resposta é uma única e poderosa palavra: Liquidez. liquidez. Na prática, para quase todas as empresas que têm os 3 tipos de ativos, as units são de longe as mais negociadas. O volume financeiro diário é absurdamente maior. Quão maior a gente está falando? A diferença pode ser brutal. Vamos pegar o caso da Taesa? A ação ordinária dela movimenta, em média, R$ 887 mil por dia. A unit da Taesa Chuta. movimenta 92 milhões de reais por dia. O quê? 92 milhões? Sim, A diferença de mais de 100 vezes. Não é nem comparável, é praticamente outro ativo. É por isso que às vezes a gente tenta vender uma ação menos líquida e a ordem simplesmente não executa, fica pendurada ali por horas. exatamente por isso. No BTG, a ação preferencial movimenta uns 114 mil reais por dia. A unit do BTG, 312 milhões. Caramba! A liquidez é crucial porque afeta o spread, a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. No ativo líquido, a diferença é de 1 centavo. No ativo sem liquidez, essa diferença pode ser de 20, 30 centavos, que é um custo direto para o investidor. E a Unity, por ter mais liquidez, resolve esse problema. Resolve. Ok, a avalanche de informações foi grande. Vamos tentar organizar isso. Como a gente pode criar um passo a passo, um processo de decisão para escolher entre ordinária, preferencial e unit? Podemos montar um fluxo simples. Primeiro, olhe para a empresa. Se ela só tiver ação ordinária, como as do novo mercado, A decisão está tomada. exato. Se ela tiver ordinária e preferencial, a primeira pergunta é: as duas classes oferecem tag-along? E se apenas a ordinária oferecer, ela já sai na frente como escolha mais segura para o minoritário, certo? Perfeito. Agora, se as duas oferecerem tag-along, como no caso do Itaú, a gente passa para a segunda pergunta. A diferença de liquidez entre elas é muito grande? Certo. Se uma delas concentra mais de 80% ou 90% de todo o volume negociado, a escolha mais prudente é a de maior liquidez, para evitar problemas na hora de vender. E se a liquidez for parecida e ambas tiverem tag-along? Aí a escolha se torna mais pessoal, sabe? É uma questão de um investidor decidir o que prioriza: o direito a voto, mesmo que simbólico, da ordinária, ou a preferência no recebimento de dividendos da preferencial. Entendi. E na maioria dos casos onde existe uma unit, ela será de longe a opção com maior liquidez, se tornando a escolha natural por esse critério. Perfeito, esse framework ajuda a clarear muito as coisas. Mas você mencionou um detalhe tributário lá no começo, que poderia mudar o jogo. Vamos a ele. Qual é o segredo? O segredo está na regra de isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital. A lei brasileira diz que para vendas de ações que somem até R$20 mil dentro de um mesmo mês, Certo, essa regra é bem conhecida. o lucro que a pessoa tiver é totalmente isento de imposto. É um benefício enorme para o pequeno e médio investidor. Sem dúvida. E qual é o pulo do gato? O pulo do gato é que, como eu disse antes, a Receita Federal não considera units como ações. Ah, A classificação oficial é certificados de depósito de ações. E a consequência direta disso é que a regra de isenção de R$20 mil não se aplica às units. peraí, você está me dizendo que qualquer lucro na venda de uma unit é tributável, não importa se a venda foi de R$1.000 ou R$100 mil? Exatamente. Vendeu unit com lucro, paga imposto sobre o lucro. Caramba! Isso é uma armadilha enorme. A pessoa compra o ativo de maior liquidez, a unit, pensando que está fazendo o melhor negócio e acaba caindo numa regra de tributação muito pior. Pois é. Então é melhor evitar as units. Não necessariamente, porque existe uma solução, o desmembramento. Desmembramento? E pedir para ela ser desmontada nos seus componentes. No exemplo da Klabin, a pessoa deixaria de ter a unit e passaria a ter na carteira, separadamente, uma ação ordinária e 4 preferenciais. E a partir desse momento, elas viram ações de verdade para a Receita e passam a ter direito à isenção na venda. Exatamente. A partir do desmembramento, a isenção passa a valer. É preciso verificar se o estatuto da empresa permite isso, mas a maioria permite. A Sanepar, por exemplo, deixa isso explícito. E isso tem custo? O processo tem um custo na corretora, mas para o pequeno investidor, o valor geralmente compensa muito a economia de imposto.
Resumindo a nossa jornada, então, entendemos as ordinárias com o final 3, com foco no voto e na proteção do tag-along. Certo. As preferenciais final 4, com foco nos dividendos e na ordem de recebimento em caso de falência. Aham. E as units, final 11, que são pacotes com alta liquidez, mas que nasceram para proteger o controlador, não o minoritário. E, a cereja do bolo, descobrimos a questão tributária das units e a solução do desmembramento. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final, eu acho. Manda. A escolha entre esses tipos de ativos, no fundo, expõe uma tensão que existe no mercado. O alinhamento, ou a falta dele, entre os interesses do acionista controlador e os do pequeno investidor. Verdade. Ao escolher uma ação, a pessoa não está só comprando um ativo financeiro. De certa forma, está também endossando um modelo de governança. Fica a questão para se pensar. Até que ponto a busca legítima por liquidez nos faz, como minoritários, aceitar e até preferir estruturas que, na sua essência, foram criadas para beneficiar outros interesses que não os nossos? Bom, hoje a gente vai analisar uma questão que é fundamental para quem investe em ações, que é a escolha entre os diferentes tipos de ativos que a gente tem por aí. A questão central, eu acho, é a seguinte: para o pequeno investidor, aquele focado no longo prazo, qual tipo de ação, ordinária, preferencial ou unit, oferece o melhor pacote, pensando em direitos, segurança e, claro, praticidade? Eu vou defender que, na maioria dos casos, as units são a escolha mais pragmática, principalmente por causa da liquidez. E eu vou argumentar que a segurança e os direitos de governança que vêm com as ações ordinárias as tornam a opção, assim, fundamentalmente mais segura e mais alinhada com os interesses de quem é minoritário. Olha, a minha posição se baseia muito na realidade do mercado. Para mim, um direito que você não consegue exercer na prática não é bem um direito, vira uma teoria, né? A vantagem central das units é a liquidez. E a diferença pode ser assim, brutal. No caso da Taesa, por exemplo, a unit movimenta perto de 92 milhões de reais por dia, enquanto a ação ordinária, nossa, mal chega a 887 mil. Essa liquidez resolve um problema muito real, que é a capacidade de comprar e vender sem distorcer o preço. Além disso, as units combinam o direito a voto das ordinárias com a prioridade nos dividendos das preferenciais. E sobre a isenção fiscal, que eu sei que é um ponto que não se aplica diretamente a elas, a solução é simples, o desmembramento. É um processo de baixo custo, perfeitamente viável para quem se planeja. Pois é, mas eu vejo essa praticidade toda com muita desconfiança, sabe? A segurança precisa vir antes da conveniência. O principal mecanismo de proteção do acionista minoritário é o tag-along, aquele direito que garante que você possa vender sua ação pelo mesmo preço do controlador se a empresa for vendida. E isso é obrigatório para ações ordinárias em, no mínimo, 80%. As units, historicamente, foram criadas para o controlador captar dinheiro sem perder poder, não para ajudar o pequeno investidor. Ter que depender de um desmembramento para acessar um benefício fiscal que deveria ser básico me parece uma falha estrutural. É um custo, é uma burocracia e um tempo que não deveriam existir. Não é por acaso que as empresas do novo mercado, o mais alto padrão de governança da Bolsa, só podem emitir ações ordinárias com 100% de tag-along. Isso não é só uma formalidade, isso molda a cultura da empresa. Mas essa liquidez que você chama de conveniência é, na verdade, liberdade. De que adianta ter um direito de voto que, vamos ser sinceros, para o minoritário é quase inexpressível se na hora de vender sua posição você não encontra comprador? Ou pior, precisa aceitar um preço muito abaixo do justo por falta de negociação. A liquidez é o que torna o seu direito de propriedade algo real no dia a dia. Mas será que essa liberdade do dia a dia não é uma ilusão? De que serve essa liquidez toda se, numa troca de controle, o novo dono decide fechar o capital a um preço baixo e você, acionista da unit, sem a mesma proteção, não pode sair no mesmo barco que o antigo controlador? A liquidez é situacional, os direitos são permanentes. O tag-along é a sua única apólice de seguro real contra um evento que pode destruir o valor do seu investimento. É como, sei lá, você trocaria o seguro do seu carro só pela conveniência de não ter que pagar por ele?
Entendo o seu ponto sobre o seguro, claro, mas essa visão de que o desmembramento é uma barreira enorme, eu acho um pouco exagerada. Para o investidor que acumula patrimônio para o longo prazo, solicitar o desmembramento um pouco antes de uma venda planejada é um procedimento administrativo simples. Você está na prática trocando um planejamento pontual pela agilidade e por melhores condições de negociação em todos os outros dias do ano. É uma escolha, assim, pragmática. Mas o bom investimento não deveria ser simples por natureza? Essa suposta simplicidade do desmembramento me parece uma ilusão. Na prática, o investidor não quer ter esse trabalho adicional. Cada passo extra é um ponto de atrito, um custo. As ações ordinárias oferecem o caminho mais limpo, direto e seguro, sem a necessidade de jeitinhos ou processos burocráticos para garantir seus direitos. A simplicidade e o alinhamento de interesses são virtudes que, para mim, superam a liquidez em qualquer cenário. Olha, para resumir, eu mantenho meu ponto de que, na prática, a liquidez superior das units é o fator que mais impacta a vida do investidor individual. As desvantagens, como a tributária, são administráveis, tornando as units uma escolha eficiente para quem busca flexibilidade e um portfólio de direitos diversificado dentro de um único ativo. E eu reforço que a base de um bom investimento é a segurança e o alinhamento de interesses. As ações ordinárias, especialmente empresas de alta governança, entregam isso de forma inequívoca. A proteção do tag-along não é uma conveniência, é um direito fundamental que nunca deveria ser negociado em troca de liquidez. Então, fica claro que a escolha reflete, no fundo, a filosofia do investidor, né? A questão não é só qual ativo é melhor, mas qual risco você prefere gerenciar. O atrito e a dificuldade de negociação do dia a dia, ou o risco de um evento raro, mas potencialmente devastador, como uma troca de controle desfavorável. É a diferença entre otimizar a jornada ou comprar um seguro para o destino. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.